Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Bom dia, Dimara. Bom dia. Você gostou da minha voz séria falando com você? Estou estranhando o que aconteceu. Eu estou falando sério com você porque eu tenho um assunto sério para tratar com você. Por favor, vamos lá. O negócio é o seguinte, Dimara, eu fico pensando assim, de onde surgem os jogadores? Eu sempre fico imaginando como é que, por exemplo, às vezes a gente não ouve falar, ou ouve falar muito rapidamente de um jogador, nem é o foco da atenção, e de repente ele surge, e aí a seriedade é só uma brincadeira, porque jamais eu seria sério conversando com você. Mas a seriedade, a sisudez, né? A seriedade sempre existe, mas a sisudez nunca vai existir, porque a gente tem um relacionamento profissional espetacular. Mas vamos lá. Quando surge um jogador, a gente quer saber da origem desse jogador. Por que é que ele surgiu? E outro dia eu estava me perguntando. Eu vi o Montilho do Cruzeiro jogar pela Universidade do Chile. Inclusive ganhando e eliminando do Flamengo. Isso. Mas eu te confesso que naquele momento não era o Montilho que me chamava a atenção naquele time, ou pelo menos não era o alerta que se fazia daquele time. Como é que surgiu o Montilho? É uma pergunta, só uma questão que me veio na cabeça. É interessante isso, como que aparece um jogador assim, vem para uma grande equipe, uma equipe de ponta do futebol brasileiro, como é o caso do Montilho hoje no Cruzeiro e a importância que ele tem para essa equipe. A observação foi feita pelo Emerson Ávila, que hoje é o técnico da seleção sub-17, que inclusive continua sendo, né, um auxiliar técnico do Cruzeiro e faz essas observações. E ele foi, na verdade, na época, ele foi observar outro jogador para o Maluf, no time da Universidade do Chile, e ele voltou com as informações do Montilho. A gente está usando ele de exemplo, né, para o pessoal entender como é que faz. Como é isso? É uma curiosidade, porque como é que... me veio o pensamento do Montilho, porque eu fiquei pensando como é que o Montilho ele chegou, se encaixou tão bem no elenco do Cruzeiro, foi um jogador que se manifestou tão bem no Campeonato Brasileiro. Você vê a importância de se ter um observador com essa categoria do Emerson Ávila. Ele chegou para o Maluf e disse assim, olha, você pediu para eu observar fulano, mas tem ciclano, que era o Montilho, que é muito melhor. Vamos olhar com mais atenção, e aí começaram a ser feitos realmente os contatos e as observações com o Montilho quando o Maluf ainda estava no Cruzeiro, e depois a efetivação da contratação dele já feita quando o Dimas era o diretor de futebol. Mas essa observação foi feita pelo Emerson Ávila, foi ele que trouxe o nome do Montilho para o Maluf, e foi assim que o Montilho veio parar no Cruzeiro e para ser esse jogador importante como ele é hoje no esquema do Cruzeiro. Isso é só para os ouvintes entenderem que existe sempre um trabalho que às vezes o torcedor desconhece, né? Desconhece. E acho que ontem, até nos elogios que a gente recebeu a entrevista do Maluf no Minas Esporte, acho que a gente conseguiu explicar um pouco do que na verdade são esses bastidores, né? É bom o pessoal entender o seguinte, às vezes eles ficam dizendo assim, olha, tá demorando as negociações no Cruzeiro, enfim. A observação de um diretor de futebol, né, de uma pessoa que faz esse tipo de trabalho, ela é muito maior, seu conhecimento é mundial, você tem que saber onde está cada jogador, como é que é a situação contratual dele, quando que ele pode vir, quando não pode, situação física, técnica, encaixa ou não encaixa, quer dizer, o trabalho é muito maior, não é por isso mesmo que esse cargo é tão complicado, né? Porque ele exige um conhecimento muito grande. Ontem nós conversávamos antes do Minas Esporte, nos corredores da TV Band, e a gente conversava, você, Fábio Pinel e Serginho, conversávamos com o Maluf, e eu sempre tenho sempre a mesma impressão do Maluf. O Maluf é uma pessoa que tem um entendimento muito fácil do futebol. Muito fácil. É bom conversar com o Maluf. Na época de Cruzeiro, agora na época de Atlético, no período de Atlético, ele tem um entendimento do futebol. É um vencedor. Mas você sabe que o Maluf ele foi o primeiro nessa coisa da questão profissional, quando ele era presidente do Valério de Itabira, ele foi o primeiro a trazer os principais presidentes do Brasil para uma reunião em Itabira para discutir os destinos do futebol brasileiro. Você já pensou em importância disso, quando nem se falava dessa profissionalização, dessa história do Clube dos 13, enfim, ele foi o primeiro a fazer isso. Quer dizer, a visão de futebol do Maluf é muito grande já há muito tempo, e ele era só presidente, com todo respeito a Itabira e ao Valério, mas ele era presidente do Valério de Itabira. E o mundo do futebol anda quantas? Hoje nós veremos pelo Flamengo o Ronaldinho Gaúcho. Olha só, isso eu queria falar. Deixa eu dizer, já pensou jornalista mandando pergunta por e-mail? Isso não seleciona? Gente, é duro, né? É muito difícil. É um estágio. Acho que chegou a hora da gente dar um ponto final nessa história. A assessoria do Flamengo acabou mudando isso depois, porque viu que estava ficando uma situação inconcebível em termos de imprensa, né? Perguntas pré-selecionadas por Ronaldo, com a experiência que ele tem, com a história de enfrentar com tranquilidade as entrevistas. Eu acho que
estão transformando essa história toda, e vou te dizer mais, ele perdeu muito nessa situação de vinda para o Brasil, por tudo que já aconteceu do leilão que foi feito, da mágoa que ele acabou deixando profunda na torcida do Grêmio, na história do Palmeiras. Eu acho que como ídolo, né, como história, e era para ele estar no prêmio da FIFA, na festa do Barcelona, ele era convidado especial e ele estava aqui envolvido numa confusão danada de vou para lá, vou para cá, quer dizer, né, um questionamento que tem que se ter. Mudando um pouquinho, o Marcelo pelo SMS pergunta para você, Dimara, essa atitude do Cruzeiro de processar o Leonardo Silva, aliás, não deixaria o time mal visto pelas contratações futuras? Então, o Leonardo Silva, Justiça do Trabalho, né, desde dezembro o Cruzeiro entrou com uma petição, tentou até que ele não conseguisse assinar com outro clube, essa liminar foi negada. O Cruzeiro quer o ressarcimento pelo tempo que ele ficou parado no Cruzeiro, desde 6 meses. É isso, gente, é uma questão que a Justiça do Trabalho é que tem que resolver. Muitas vezes, até a própria Justiça do Trabalho diz que ela, às vezes, como o futebol são contratos específicos, e isso é uma cláusula específica do contrato do Leonardo Silva, ela se diz incapaz de julgar naquele momento, né? Então tem que ver o que vai acontecer de agora em diante. Acho que talvez os próximos jogadores que vierem para o Cruzeiro não vão querer assinar um contrato que tenha essa cláusula, né? É possível que vá por aí. É Marcelo, né, que perguntou. É possível que o pessoal vai se resguardar. O Leonardo Silva ontem falou sobre isso, disse que está entregue aos seus advogados, ao departamento jurídico, e que ele continua treinando. Lembrando que isso não impede o trabalho do jogador. Isso, na minha forma de pensar, acho que vai rolar aí um pouco mais, e o que o Cruzeiro quer é uma indenização que talvez girasse aí em torno de 16 milhões. É muita coisa, a gente sabe que aí tem que arbitrar o que vai ser. De qualquer forma, vão dar uma incomodada no Leonardo Silva, vão ser verdadeiros nesse momento, até pela forma como da condução dessa história toda. O Cruzeiro continua trabalhando, e trabalhando muito. A gente tem a ideia de que hoje pode acontecer realmente uma novidade, aí deve ser o Leandro Guerreiro, esse nome que a gente já vem dizendo aqui desde segunda-feira. O Cruzeiro assumiu ontem a negociação existente, né? Dizem que a história com o Trezeguet também não foi esquecida. Interessante, né? Não foi esquecida. Agora o Cuca disse o seguinte: tudo bem, eu quero o Leandro Guerreiro, mas os meus volantes não saem daqui, nenhum deles sai daqui nesse momento. Então a gente pode imaginar que essa troca pode acontecer por um outro jogador, que não seja um volante, um outro jogador do Cruzeiro pode ser envolvido nessa negociação. O pessoal, reunião, gente, uma atrás da outra, sinal que as coisas estão esquentando, né? E a gente pode... eu sei que a torcida, ela quer ouvir mesmo o nome do atacante, né? Talvez, quem sabe, nessas reuniões aí, até mais tarde, a gente tem alguma novidade com relação a essa questão. Na Copa São Paulo, Paulo, o Atlético também passou para a próxima fase, goleou a América de São Paulo por 6-0. Aliás, essa primeira fase com um índice técnico muito baixo na Copa São Paulo, só goleada. As equipes de ponta mesmo fazendo a diferença. E o Atlético, que teve um começo horroroso, uma derrota horrorosa no primeiro jogo, acabou conseguindo a classificação. Lembrando que a gente tem o América jogando contra o Noroeste hoje, às 14 horas, podendo também passar para a próxima fase, e o Funorte encerrando sua participação enfrentando o Juventude. Dimara Oliveira estará na tela da Band a partir das 12 horas mais 30 minutos com seu Minas Esporte, trazendo tudo isso e muito mais, é isso? A informação séria. Acertei. Aqui com a gente, 12h30. Acertei. Tô esperando. Então tá bom. Tchau. Tchau, beijo. Tchau, Dimara, beijo.